Amém, amados irmãos. Nesta sexta-feira, final de tarde, final de semana, a palavra do Senhor que o Senhor nos traz está no livro de Tiago, capítulo 5. Mas o livro de Tiago ele começa dizendo: Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus, escrevo as 12 tribos espalhadas que aguardam a vinda do reino. Saudações. Tiago começa a carta dele escrevendo que ele é escravo de Deus e do Senhor Jesus. Tiago é irmão de sangue de Jesus. Mas Tiago não ousa escrever que era irmão de Jesus, porque quando Jesus estava aqui na terra e andava com ele não cria em Jesus. Então Tiago ele não era hipócrita de agora usar esse título, irmão de Jesus, sendo que quando Jesus estava aqui, que era irmão dele de sangue, ele não cria que Jesus era o Messias, era o Salvador. Então, Tiago fala muito sobre a língua, sobre o controle da língua, sobre falar a verdade, e ele não era hipócrita de usar esse termo, irmão de Jesus. Então, ele se intitulava escravo de Deus e de Jesus, porque ele conheceu Jesus ressurreto, Jesus Salvador, depois que Jesus subiu aos céus, assim como Paulo também. E a palavra diz, no capítulo 5, algo assim muito próprio para a nossa época, porque nós estamos vivendo nessa linguagem nova. A mensagem, eu quero ler, diz assim: uma palavra final para vocês, ricos, arrogantes, comecem a chorar. Preparem baldes para as lágrimas que irão derramar enquanto a calamidade chega. Então a gente vê que a calamidade chegou, chegou uma situação, coronavírus, e chegou exatamente na classe rica. Ela veio pela riqueza, pelo aqueles que viajam de avião, doutores, ministros, coronéis e pessoas da alta classe, médicos. Então essas pessoas veem a calamidade chegar. A calamidade chegou, essa pandemia ela está chamando tanta atenção. Por quê? Porque é a classe rica que está sendo atingida. A gente viu outros como Ebola, situações que surgiram na África, não surtiram tanto efeito, tanta mídia, porque era nos pobres que acontecia. E aí ela continua dizendo: o dinheiro de vocês é pura corrupção, e suas roupas de marca cheiram a podridão. O luxo de vocês é um câncer que corrói por dentro. Vocês pensam que estão juntando riquezas, mas o que estão acumulando é juízo divino. Todos os trabalhadores que vocês exploram e enganam estão clamando por justiça. As queixas dos que vocês prejudicaram e manipularam ressoam nos ouvidos do Senhor, o vingador. Vocês saqueiam a terra e se sentem bem com isso, mas no final de tudo morrerão como todo mundo, apenas muito mais gordos. De fato, tudo que vocês fazem é condenar e matar gente boa, indefesa, que não oferece resistência. Então vemos uma corrupção generalizada, uma exploração da classe mais desfavorecida, mas a palavra diz que estão acumulando juízo divino. Então a justiça pertence ao Senhor. E aí Tiago continua dizendo: enquanto isso, amigos, aqueles que estão firmes na palavra, ele está dizendo, esperem a vinda do Senhor, sejam pacientes. Os fazendeiros vivem assim, sempre esperando o tempo da colheita, com paciência, deixando que a chuva faça seu trabalho lento. Tenham a mesma atitude, sem fraquejar. O Senhor pode chegar a qualquer momento. Irmãos, não reclamem um dos outros. Vocês sabem que uma queixa muito maior poderá ser feita contra vocês. O juiz está às portas. Tomem os antigos profetas como mentores. Eles puseram tudo de lado, enfrentaram tudo e nunca desistiram, sempre honrando a Deus. Quem permanecer firme não perderá sua recompensa. Vocês, por certo, já ouviram falar da paciência de Jó e sabem que Deus o recompensou no final. Lembre-se, Deus se importa conosco em tudo, até mesmo nos detalhes. E aí, do versículo 7 ao versículo 11, Tiago fala para quem? Os amigos, aqueles que estão
firmes na palavra, que estão firmes em Jesus Cristo, assim como ele disse que ele era escravo de Jesus, aqueles também se entregaram sua vida para Jesus, realmente fazendo a vontade de Jesus. Ele está dizendo, permaneçam firmes, assim como os profetas. Os profetas foram cerrados ao meio, alguns, né? Isaías, até o fim, eles mantiveram até o fim a fé em Deus, a perseverança em Deus. Se você ler Apocalipse, em cada livro de Apocalipse, a palavra diz no final, para cada igreja, aquele que perseverar até o fim. Então, a corrida para a salvação, a corrida em Deus, ela não é uma corrida de velocidade, e sim de persistência. Então, manter-se firme, nunca negar Jesus, sempre ter Ele como o único e suficiente Salvador, permanecendo em todas as tribulações, todas as situações, né? Mesmo que venha calamidade sobre todos. A palavra fala que a chuva cai sobre os bons, sobre os maus. A calamidade também, ela vem sobre todos. Mas aqueles que perseverarem até o fim, a palavra está dizendo que terão a sua recompensa. Então, em Apocalipse, os livros para as igrejas também dizem, aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. E no versículo 12 diz assim, agora que sabem como Deus se importa conosco, parem de dizer coisas como juro por Deus. Deixem de impaciência, fazendo juramentos para apressar Deus. Diga apenas sim ou não, apenas a verdade. Assim, suas palavras não podem ser usadas contra vocês. Então, como eu disse, Tiago é um homem que falava muito sobre falar a verdade. Então, por isso, ele não era hipócrita de usar o termo irmão de Jesus, sendo que ele negou Jesus quando Jesus estava aqui na terra. Então, ele deixa bem claro que nós não podemos jurar por coisa alguma. Às vezes as pessoas, juro pela alma da minha vozinha, juro por Deus, juro por... A palavra está dizendo, seja sim, sim a sua palavra, ou não, não. Então, aquele que crê em Jesus, aquele que anda em Jesus, que conhece a verdade, ele precisa jurar em prejuízo próprio. Ele tem que dizer, eu estou falando, e se não for, que recaia sobre mim as consequências. Jamais usar terceiras pessoas, outras pessoas, para se livrar do juízo ou da responsabilidade. Então, Tiago deixou bem claro, mais uma vez a palavra nos falando, que a verdade tem que prevalecer. João 8,32 é uma palavra que está sobre essa nação, e conhecereis a verdade vos libertará. E a palavra diz que Jesus é a verdade. Precisamos conhecer Jesus. Tiago, quando Jesus estava aqui na terra, em carne e osso, andando, ele não conhecia Jesus. Ele conheceu depois. E ele se tornou, era o chamado joelho de camelo, que os joelhos dele eram calejados, grossos de orar e clamar ao Senhor, porque ele se tornou escravo de Deus e de Jesus. Então, que Deus abençoe a todos e que nós possamos refletir. Quando a calamidade vem, aquele que perseverar até o fim será salvo.